Quando pensamos em Dubai, a primeira coisa que vem à nossa mente é modernidade e riqueza. Diversos recordes de edifícios mais altos e mais caros são quebrados todos os anos. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Diferente do que muitos pensam, a evolução de Dubai começou há apenas algumas décadas. Esta cidade desfruta de uma grande história e existem indícios de que povos pré-históricos já habitaram a região. Alguns anos atrás, era impossível imaginar que um deserto poderia se tornar um dos maiores pontos turísticos do mundo. Mas, graças ao bom planejamento, Dubai se tornou a cidade que mais se desenvolveu no último século. E hoje, no mundo desconhecido, veremos a evolução de Dubai. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Segundo os arqueólogos, os primeiros povos que habitaram a região de Dubai viveram em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Não existem muitas evidências desta época, mas é importante saber que o povo de Dubai fez parte deste período, pois participaram do desenvolvimento da humanidade. Alguns milênios depois, entre os séculos 5 e 6 a.C., a região de Dubai servia de ponto de passagem para comerciantes. Nesta época havia apenas um pequeno povoado na área, que ficava na costa do Golfo Pérsico, e devido a isso recebiam diversas visitas de nações vizinhas. Anos depois, o pequeno povoado passou a ser chamado de Jumeirah e passou a ser uma estação de caravana que ligava a rota mercantil Omã, atual Iraque. De acordo com os historiadores, os habitantes de Jumeirah eram pessoas simples, que tinham sua renda por meio da venda de pérolas, pesca e construção de barcos. Agora vamos dar um salto e ir até o século XVIII. Mesmo com o passar dos séculos, a pescaria e o mergulho em busca de pérolas continuavam sendo a principal fonte de sustento para esse pequeno povoado. A partir de 1770, este tipo de trabalho se intensificou ainda mais e, por conta disto, começou a atrair habitantes de outras regiões que pensavam no grande tesouro que poderiam adquirir investindo nesse local. Após algumas décadas, uma crise involuntária invadiu Dubai. Uma tribo poderosa assumiu o controle da região, hoje conhecida como Abu Dhabi, cidade vizinha da atual Dubai. A tribo, denominada Bani Yas, tomou o poder político de toda a região ao longo do Golfo Pérsico e Dubai também estava incluída. O pequeno povoado não aceitou essa submissão de imediato, mas acabou derrotado nas guerras que ocorreram. Durante séculos, o povo de Dubai foi dependente de outras nações. Na verdade, sempre foram um povo dominado, mesmo que indiretamente. Primeiramente pelos turcos, depois pelos mongóis, portugueses e, no fim, teve sua economia controlada pelos ingleses, já no início da Era Moderna. Em 1883, os sinais de evolução começaram a aparecer lentamente na região litorânea. Neste mesmo ano, a família Al Maktoum, da tribo Bani Yas, se estabeleceu na península Shindaga, na embocadura do Creek, e declarou a independência da cidade, Abu Dhabi. A vila de pescadores interessou os Al Maktoum, que estenderam suas dinastias às terras de Dubai. O desenvolvimento do povoado se tornou evidente para todas as nações que o observavam. De uma pequena cidade, Dubai logo se tornou um dos pontos mais importantes do Mar do Golfo. O Irã, que fica do outro lado do Golfo Pérsico, também teve uma grande contribuição para transformar Dubai em um grande ponto comercial, mesmo que de modo involuntário. Por conta da ganância de seus comandantes, em 1900 o Irã aumentou o preço dos impostos em seu porto. Esse país, assim como Dubai, fez parte da rota que leva até a Índia, principal ponto comercial daquela época. Aumentando os impostos, os iranianos acreditavam que aumentariam seus lucros, mas não foi isso que aconteceu. O Sheikh Maktoum Hasher, autoridade de Dubai na época, aproveitou que todos estavam insatisfeitos com o alto valor imposto pelo Irã e liberou o livre comércio em seu porto, livrando de impostos os comerciantes ricos que atracassem seus barcos na região. Assim, o protagonismo portuário passou do Irã para Dubai, e isso é muito importante para uma cidade que deseja crescer.
Em 1902, comerciantes iranianos começaram a migrar para Dubai a fim de encontrar melhores condições financeiras, visto que seu país dificultava a venda de produtos por causa das altas taxas. Esse esquema é bem conhecido no mercado dos negócios. Quando uma empresa cai, as vendas da empresa rival tendem a crescer muito mais. Isso acabou criando uma nova demanda de encomendas para o pequeno emirado. Depois disso, a economia de Dubai nunca mais foi a mesma. Novas tecnologias começaram a aparecer, o que fez com que os sinais da vistosa expansão da cidade ganhassem ainda mais impacto no mundo fora do Oriente Médio. O século XX pode ter sido o divisor de águas para o desenvolvimento econômico de Dubai. E é nessa parte da história que vamos entrar agora. Como era de se esperar, o comércio de Dubai continuou crescendo a passos largos. Nessa época, os comércios externos ganharam bastante destaque no mercado produtivo da cidade. Em 1908, já existiam mais de 350 lojas de qualidade no Emirado de Dubai. Esse início tímido foi o ponto inicial para as milhares de sedes comerciais que existem atualmente em Dubai. Em 1940, Dubai era patrimônio da Inglaterra, e durante a Segunda Guerra Mundial, a crise apareceu nas terras dessa colônia britânica. Nessa época, o governo de Dubai assinou um contrato com os representantes da Inglaterra para liberar a busca por petróleo. Provavelmente, eles não imaginavam o que tinham acabado de fazer, mas aquele contrato mudaria a história econômica de Dubai para sempre. Na década de 1950, o petróleo foi encontrado pela primeira vez nas terras de Dubai. A descoberta foi feita na antiga região de Trustial Estates. Não era uma quantidade tão grande do material, mas revelava o futuro próspero daquelas terras. Com petróleo em mãos, o governo de Dubai elaborou grandes planos comerciais para o futuro e ampliou a área portuária da cidade, chamada de Dubai Creek. Com um investimento considerável nos portos, o Emirado também começou a comercializar ouro. Após 2 décadas incansáveis à procura de petróleo, o material foi encontrado em grande quantidade. Dessa vez, o petróleo foi retirado no campo Fateh. Como você deve saber, o petróleo é um dos recursos naturais mais caros do planeta. Sua exportação é uma joia valiosa para a economia de uma cidade, e logo Dubai ficou ciente disso. Em 1969, a economia de Dubai passou a girar em volta da exportação do petróleo, o que chamou, pela primeira vez, a atenção do mundo inteiro para a cidade. Com isso, os sinais de expansão começaram a aparecer. Estradas, pontes, redes de fornecimento de água e luz, sistemas de comunicação e até um aeroporto foi construído em Dubai. A infraestrutura estava se preparando para receber os muitos habitantes que se mudariam para a região em um futuro bem próximo. Nesse momento, Dubai possuía 60 mil habitantes, mas esse número mudaria muito em breve. 1971 foi o ano em que Dubai quitou todas as suas dívidas e se tornou independente dos britânicos. Agora, não precisava mais dividir seu lucro do petróleo com nenhuma nação. Nesse mesmo ano, uma aliança foi criada. Depois de se tornar livre, Dubai passou a fazer parte de um país que recebeu o nome de Emirados Árabes Unidos. Outros 6 emirados também fariam parte da nação: Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah e Fujairah. Em 1977, Dubai já superava os 200 mil habitantes, número que duplicou menos de 10 anos depois. Por causa do alto preço do petróleo, o Sheikh Said Al Maktoum, que governava a cidade, começou a arquitetar seus planos de como construiria a Dubai que conhecemos hoje. E não demorou muito. Em 1979, as construções do porto Jebel Ali, o World Trade Center, a ponte Garhoud, o túnel Shindaga e até a estação de dessalinização já haviam sido concluídas. 6 anos depois, o aeroporto foi ampliado para comportar a nova companhia aérea de Dubai, a Emirates Airlines. A partir daí, o turismo e lazer passaram a ser vistos como fonte de renda para o Emirado. Mais petróleo foi encontrado. Tudo isso unido tornou Dubai a maior cidade do país, ultrapassando Abu Dhabi. Em 1990, o governante de Dubai faleceu e seu filho herdou seu lugar no poder.
Seus planos eram ainda mais ambiciosos do que os do seu pai. Nessa época, aquela região que há muito era apenas uma pequena vila de pescadores já contava com quase 600 mil habitantes. Atualmente, Dubai colhe os frutos do bom planejamento econômico de seus líderes e é a cidade mais famosa dos Emirados Árabes, além de ser um dos lugares mais ricos, luxuosos e sofisticados do mundo. Depois de 1990, graças ao novo Emirado, as construções gigantescas começaram de verdade em Dubai. Eles possuem um conjunto de ilhas artificiais com o formato do mapa mundi, chamado The World, que, segundo a NASA, pode ser observado até do espaço. A maior pista de esqui também fica em Dubai, além do The Palm, outra ilha artificial que, além de espetacular na aparência, serve como moradia. O maior shopping do mundo, o Dubai Mall, surpreende qualquer fã do capitalismo. Ele possui mais de 1.200 lojas espalhadas pelos mais de 500 mil metros quadrados. Não podemos deixar de falar do Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo. É tão luxuoso que sua decoração é feita com ouro. A arquitetura é o mais impressionante em Dubai. Por isso a cidade se tornou sinônimo de mega construções como o Burj Khalifa, famoso por ser o maior arranha-céu do planeta. Ele possui 828 metros de altura e é o melhor exemplo da riqueza do Emirado de Dubai. Atualmente, eles dependem pouco do petróleo. Sua economia é baseada principalmente no turismo, lazer e serviços comerciais. A história comprova: Dubai é impressionante. Qual local você gostaria de conhecer em Dubai? Conte pra gente aqui nos comentários. E não esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!